Shalom, graça e paz a todos. Estamos novamente hoje iniciando mais uma aula de libertação e batalha espiritual. Sejam todos bem-vindos e que todos sejam abençoados em nome de Jesus através dessa aula que nós vamos falar hoje sobre a maldição que existe por trás das palavras. E, na realidade, as palavras têm um poder muito grande no mundo espiritual, por isso que, ao longo dos anos, Deus também foi nos mostrando a importância de, muitas vezes, as pessoas renunciar palavras que ouviram ou palavras que falaram, porque acaba tendo também os dois efeitos. E antes da gente entrar no assunto propriamente dito, está conosco o pastor André, e também vai dar sua saudação e vai fazer uma oração para que Deus nos abençoe nesse dia. Amém, pastor André? Amém, apóstolo. Shalom, shalom, amados, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Obrigado por estarem ligados, conectados conosco. Fique aí ligado, porque Deus vai falar contigo, Deus vai te dar uma nova direção, Deus vai mudar a sua história através desse conhecimento que está sendo liberado através dessas transmissões. Tá bom? Eu quero aproveitar esse momento também, já fazer uma oração contigo. Se possível, feche os seus olhos, abra o coração. Deus vai honrar a sua fé, vai te visitar aí. Tá bom? Pai, no nome de Jesus, nessa hora, nós te glorificamos, te exaltamos, te rendemos graças. Obrigado, Senhor, por essa nobre oportunidade de estarmos aqui trabalhando através da internet para o teu reino, falando da tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, que nessa hora o Senhor venha alcançar todos esses homens, essas mulheres, essas famílias que estão ligados, conectados conosco. Senhor, no nome de Jesus, muda a história dos teus filhos, que nesse tempo eles possam crescer, prosperar, avançar, através, Pai, do conhecimento que está sendo liberado, que eles possam, Senhor, desfrutar e entrar numa nova dimensão espiritual, que o Senhor venha colocá-los numa nova patente, num novo nível, Senhor, de fé. Em nome de Jesus, nós os abençoamos e declaramos um tempo de bênção, um tempo de paz, um tempo de prosperidade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amados. Obrigado, apóstolo. Amém, pastor André. Obrigado pela oração. Amém. E vamos, então, iniciando essa aula, que ela é muito importante. E eu tenho que falar sobre a questão das palavras, que muitas vezes elas são ditas antes mesmo de uma pessoa nascer, né? As palavras são ditas pelos pais. E é importante a gente ter esse entendimento, porque existe até uma frase muito dita, né? Que há poder nas suas palavras. As nossas palavras, elas têm um poder muito grande no mundo espiritual, principalmente quando as palavras são faladas assim com muita emoção, de todo o coração, não são apenas aquelas palavras sem fundamentos, né? Então, as palavras que são ditas, muitas vezes, naquele momento de raiva, de ódio, de ira, ou aquelas palavras que são ditas com muito amor, com muito sentimento, elas têm o poder de gerar bênçãos ou de gerar maldições. Como nós estamos nessa linha, né, de libertação, quebra de maldições, a gente vai, então, ter mais o foco se tratando exatamente sobre as maldições que são geradas através das palavras. Nós precisamos ter esse entendimento no mundo espiritual para que possamos também quebrar todas as maldições em nome de Jesus. Palavras são ditas desde o ventre materno e palavras que são faladas, direcionadas aos filhos, né? Em se tratando de rejeição, de desejo de morte. A criança está ali no ventre materno, ainda sem nenhuma estrutura, né, para se defender, para rejeitar ou para aceitar aquilo que vem dos pais ou dos avós ou de alguém. E aquelas palavras que são ditas ali, elas precisam ser também rejeitadas por aqueles
que passam a ter um entendimento espiritual do poder das palavras, né? A verdade é que essas palavras podem demarcar a vida daquela pessoa, né? Então, aquela pessoa que está no ventre materno, de repente, os pais, né? O pai ou a mãe, dizendo essa criança não devia nem nascer, não tem valor nenhum, essa criança não devia existir, devia morrer, essa criança ela só vai trazer desgraça para nós. Enfim, essas palavras são ditas desde o ventre materno, elas também precisam ser renunciadas quando se trata de libertação. Porque quando a gente olha para o nascimento de Jesus, a gente sabe que Jesus teve todo o cuidado de Deus em relação aos pais, né? Tanto a mãe quanto o pai, a mãe biológica, o pai ali de criação, que era José, para não receber nenhum tipo de palavra que viesse contra o propósito da vida dele naquele momento. Então, nós sabemos que Deus teve todo esse cuidado em relação ao nascimento de Jesus. Mas muitas vezes nós não tivemos esse cuidado, né? E a questão também muito séria, e é uma coisa que a gente já ministrou libertação em algumas pessoas que tinham essa questão da perversão sexual, desejo sexual contrário, né? Que é natural, muitas vezes, os pais desejarem, né, que a criança venha como homem ou como mulher. A minha orientação sempre é para que as pessoas que estão planejando ter filhos, que elas orem a Deus, que elas peçam a Deus, né, a graça de Deus para realmente gerar uma criança. Se o desejo é que seja homem ou que seja mulher, a oração tem que ser feita antes. A partir do momento que uma mulher ela confirma que já está grávida, então aí já não adianta mais orar, né, ou pedir para Deus, ou desejar que aquela criança seja do sexo que ela está desejando, né? A partir do momento que a mulher confirma a gravidez, aí não adianta mais. Aí a oração que tem que ser feita é que Deus abençoe, que seja uma gestação saudável, que a criança tenha toda a formação, né, debaixo da bênção de Deus, a saúde e tudo mais. Mas nós já ministramos libertação com pessoas que os pais desejaram fortemente que aquela criança que tivesse no ventre fosse do sexo que ela queria que fosse, né? Exemplo, era uma menina sendo gerada e os pais queriam que fosse um homem, ou era um homem sendo gerado, mas os pais queriam que fosse uma mulher. Em algumas situações, realmente os pais desejaram, falaram, colocaram até o nome. E olha, até na questão do exame médico, né? Porque muitas vezes naquele exame ali da gestação, não sabe exatamente o sexo, né? Demora-se um determinado tempo por causa da posição da criança. E até o médico fala, olha, a possibilidade de ser um homem, de uma mulher, é X, né? Mas os pais, naquela agonia que seja exatamente o sexo que ela deseja, né, homem ou mulher, começam a tratar aquela criança. E começa a falar, e começa a dar, inclusive, um nome, começa a comprar roupas e arrumar o quarto, inclusive, daquela criança que vai chegar. O que aconteceu? Pelo menos em algumas situações que nós já ministramos, realmente o espírito maligno acabou entrando, o espírito da perversão acabou entrando naquela situação, né? E aquela criança nasceu e começou a ter desejos sexuais contrários, né? Eu ministrei pelo menos algumas pessoas que vêm na minha memória, uma pessoa no Rio de Janeiro que puxa, quando ela chegou no final do culto para falar comigo, uma mulher casada, e ela falava assim, olha, hoje eu entendo por que eu tive tanta dificuldade na minha vida, no meu casamento, exatamente que o pai desejava muito que ela fosse um homem, né? E falava isso abertamente naquela época, e quando descobriu que
que era uma menina. Quando nasceu aquela menina, o pai simplesmente rejeitou, aumentou a rejeição, né? E as palavras, tratando inclusive como se fosse um menino, como um homem, até o corte de cabelo. Então, quer dizer, essas palavras faladas, né, desde o ventre materno, elas realmente precisam ser quebradas em muitas situações. Isso é um caminho de maldição, né? Essas palavras ditas, né? Aquela criança que está sendo gerada no ventre materno. Uma outra situação também que a gente viu nos Estados Unidos, também de uma situação muito semelhante de uma mulher também que tinha desejos sexuais contrários por causa exatamente desse comportamento dos pais, né? Porque muitas vezes já tem uma filha, tem outra filha, aí deseja realmente que venha um menino, né? Um homem, e fala isso abertamente e trata, enfim. Então, é importante que a pessoa renuncie. O ideal seria que os pais fizessem a oração, renunciassem estas maldições, né, faladas pelos seus pais. Mas se os pais não podem fazer isso, por falta de conhecimento, ou talvez já morreram, ou então não acreditam nisso, então a própria pessoa pode também fazer a oração de renúncia, quebrando essas maldições que vieram das palavras dos pais, desde o ventre materno, né, ou logo após o seu nascimento. Nós vamos ler alguns versículos, o pastor André vai ler 2 versículos para que nós possamos aumentar um pouco mais o nosso entendimento nessa área, porque realmente as nossas palavras são chaves, tanto para a libertação quanto para a quebra da maldição. Amém, pastor André? Amém, apóstolo. O primeiro versículo é Mateus 12, versículo 37, onde fala o seguinte: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Amém? Amém. Pode ler também o outro. 15. Ok, Mateus 15, 18 e 19. Fala o seguinte: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Amém? Amém. Então você observa aí que as nossas palavras, elas têm um peso muito grande no mundo espiritual, que Jesus falou, que são sementes, né? E por elas nós vamos ser justificados ou condenados, como foi dito em Mateus 12, versículo 37, né? Então, as nossas palavras têm um poder muito grande no mundo espiritual. Na verdade, que a palavra dita por alguém que tem até um direito, uma legalidade espiritual, ela pode ter um peso maior até do que uma obra de feitiçaria, para você entender o nível, né? Então, dependendo do peso da palavra, né? Em relação, quando eu falo peso, estou falando em relação se é pai, se é mãe, se são avós, né? Se são pessoas próximas, né? Elas têm um poder muito grande no mundo espiritual. Eu lembro de uma mulher, uma vez, em New Jersey, que ela chegou e ela queria muito que eu orasse por ela, pela libertação dela, e, na realidade, ela estava sofrendo muito nas mãos do seu atual marido, que, enfim, ele maltratava muito ela, desprezava, enfim, e ela desejava muito mal dele. Todo momento que ela pensava no marido, ela falava: eu desejo, na realidade, que ele morra, porque já que eu não posso separar dele, eu quero que ele morra, desejo que ele morra. E toda hora ela estava falando essa palavra, até que um momento eu falei: olha, pelo que eu estou entendendo, você está querendo que o seu marido e o seu filho morram, não é? Ela falou: não, de maneira nenhuma, meu filho não, quero que o meu marido morra. Eu falei: mas se ele é o pai biológico, toda hora que você está
xingando e desejando a morte dele, você está gerando maldição sobre a vida do seu filho também, porque é filho dele. Então, é um peso muito grande, né? Uma palavra de maldição, ela pode abranger a família toda, dependendo de onde vem, dependendo de quem está falando, né? Se são os pais, se é marido e mulher. Por isso, há um peso muito grande em relação a isso, os filhos também em relação aos pais, né? Muitos filhos acabam xingando os pais, brigando com os pais, falando palavras duras, e a Bíblia fala o quê sobre isso? A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. Então, um filho que amaldiçoa os pais, que xinga os pais, que tem atitudes, né, de desobediência, rebeldia, e principalmente ofende os pais, ele gera maldição sobre si mesmo. Seus dias vão ser curtos na terra, né? Então, esse é um mandamento, faz parte dos mandamentos. Então, porque as nossas palavras são sementes. Se nós entendermos que as nossas palavras são sementes, nós lançamos ela, aonde nós jogamos as nossas palavras? É por isso que quando se trata de libertação e quando a gente está ministrando alguém, essas perguntas que a gente faz, elas são chaves. Você foi a algum lugar? O que você disse lá? Você falou com o Espírito, você invocou o Espírito, você fez um pacto ali, não é? Você fez ali promessas, votos diante dos ídolos, você fez invocações, você cantou para eles. Então, tudo isso tem que ser renunciado, as palavras têm que ser renunciadas. Como foi lido, né? O que contamina é o que sai da boca, né? A contaminação, Jesus está falando aí sobre contaminação espiritual. A contaminação sai dos nossos lábios, as palavras que a gente fala. Então, nós precisamos medir as nossas palavras e, muitas vezes, até mesmo brincadeiras, nós temos que saber o limite das nossas brincadeiras. Existe, por exemplo, uma situação que muitas vezes a gente fala, a pessoa fala assim, puxa, muitas vezes eu desejei morrer. Aí, bom, você desejou morrer, mas você falou? Ah, sim, eu falei também, eu desejei, eu acabei expressando, falei, minha vida não tem sentido, né? Por que eu estou vivendo? Então, se a pessoa desejar é uma coisa, mas se ela falar é outra, se ela tentar é outra. Então, essa questão das palavras, elas precisam ser renunciadas, sim, porque as palavras, elas antes de sair, elas são geradas no nosso coração, no nosso interior, não é? E Deus também ele vê e escuta até aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós estamos gerando. Só que quando nós falamos, é como se a gente materializasse, e o mundo espiritual tem ouvido, né? O mundo espiritual tem ouvido, ou seja, tanto Deus está ouvindo, quanto o inimigo está ouvindo. Então, uma pessoa que fica falando todo o tempo, minha vida não tem sentido, não sei por que eu existo, não sei de onde eu vim, não sei o que eu estou fazendo, não sei por que estou aqui ainda. Então, os espíritos malignos, eles vão recolhendo essas palavras como sementes, até que, num determinado momento, eles vão colocar aquilo exatamente em funcionamento. Eu lembro de uma vez, de uma libertação, muitos anos atrás, de uma pessoa que tinha entrado na igreja, ele estava embriagado e manifestando os espíritos malignos. E como eu fui fazer a libertação dele, uma pergunta que eu fiz para aqueles espíritos era como eles tinham entrado na vida daquela pessoa. E aqueles espíritos levavam aquela pessoa a ter o vício da bebida alcoólica, né? E o espírito maligno, ele falou muito claro naquela vez, ele disse assim, toda vez que ele fala palavrão, ele xinga, eu entro nele, né? Então, por quê? A palavra de maldição, né? A palavra, quando maldiz, quando xinga, xingamentos, acaba sendo uma invocação no mundo espiritual. Acaba sendo uma invocação do mal, mesmo quando a pessoa xinga outras pessoas. Então, ela está invocando o mal na vida dela.
E aí os demônios vão fazer com que ela perca o controle, seja na bebida, seja na droga, seja em outros pecados que vão aumentar a escravidão espiritual, não é? Então você observa, por exemplo, olha como a palavra tem poder, né? Quantas vezes na Bíblia Jesus quis ouvir a palavra da pessoa, né? Jesus estava em determinada situação, sabia que a pessoa precisava de um milagre, mas Jesus dizia o quê? Jesus fazia uma pergunta dizendo: o que queres que eu te faça? Né? O que é que você está precisando? Então o homem cego dizia: eu quero ver, né? Eu preciso de um milagre. Minha filha está endemoniada. Meu criado está morrendo. Então, porque as palavras dão legalidade, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é claro que, em se tratando de libertação, nós falamos aí sobre as palavras ditas na gestação, mas depois vem a outra fase, né, que a criança nasce, vem a este mundo, e aí ela é cuidada pelos pais, e todas as palavras que são ditas, né, por pessoas consagrando aquela criança aos ídolos, consagrando a espíritos malignos, dedicando aquela criança a espíritos malignos por trás da idolatria ou por trás da feitiçaria. Então, isso precisa ser quebrado. Essas consagrações, essas entregas, precisa ser renunciado, porque as palavras dão essa legalidade, esse direito do espírito maligno agir na vida daquela pessoa. E claro que as palavras são ditas na infância, muitas vezes, porque a maior parte das vezes as crianças têm comportamentos, né, a partir de uma determinada idade, que ela vai crescendo, 2, 3, 4, 5 anos, é normal que as crianças façam as suas travessuras, né, as suas brincadeiras, que muitas vezes os pais não gostam, não suportam, ou até mesmo os filhos começam a ter comportamentos de desobediência, e as palavras são ditas. Muitas vezes os pais dizem que aquela criança não vai ser nada na vida, e ela só veio para atormentar, que ela não vai ter, né, não tem futuro, não vai ser feliz, né? Ou fazem comparações, né? Falam que aquela criança é como o avô, a avó, como tio, como pessoas que já passaram, né? E essas palavras são palavras pesadas. Volto a repetir, exatamente porque são ditas por pessoas que já têm autoridade e são lançadas sobre crianças indefesas, né, inocentes, que não têm como se defender, apenas ouvir aquelas palavras duras, né? Você vai ser miserável, você não vai ter nada na vida, você vai ser como fulano, enfim. E essas palavras são realmente caminhos de maldições. E nós precisamos, se isso foi falado sobre a nossa vida, se isso foi falado sobre pessoas que nós estamos trabalhando nessa área de libertação, as palavras têm que ser renunciadas, têm que ser quebradas em nome de Jesus. Precisamos, sim, como autoridade espiritual, anular essas palavras ditas sobre essas pessoas e declarar a bênção de Deus, declarar aquilo que a palavra de Deus diz, não é? Então, essas palavras precisam ser anuladas no mundo espiritual para que aquela pessoa tenha realmente uma vida abençoada e uma vida próspera e uma vida conforme a palavra de Deus já diz. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo de uma forma limitada e, às vezes, exatamente por causa de palavras que foram declaradas sobre as nossas vidas, né? Comparações que são feitas e palavras que são ditas, e palavras pesadas, né? Muitas vezes falada para as mulheres, né, que vão ser prostitutas, que não vão ser nada na vida. Palavras são ditas para os homens, você vai ser um viciado, você vai ser miserável, você não vai ter nada. Então, isso tem que ser quebrado em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos renunciar a essas palavras que nós ouvimos
e também renunciar, e alguém precisa orar por nós, concordando com a nossa libertação. O pastor André tem mais versículo para ler, ou ele já leu também Mateus 15, né? Versículo 18 e 19, que fala: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, não é? Você pode anotar aí Mateus capítulo 1, versículo 19 até o 25, também você pode anotar, porque fala do nascimento de Jesus. E nós precisamos, então, entender que o mundo espiritual tem ouvidos. Eu quero dar uma ênfase nessa questão do mundo espiritual tem ouvidos, e é claro que as palavras que são faladas que agradam, né, o mundo espiritual acabam sendo uma legalidade para o inimigo. Às vezes a pessoa passa a sofrer algum tipo de perturbação, né, e até mesmo de uma reivindicação no mundo espiritual, e não sabe que foram as palavras que a pessoa falou, muitas vezes até mesmo dentro do casamento, né, numa briga, numa discussão, naquele momento ali da ira, e acaba um falando contra o outro, né? E depois, é claro, esfria, calma, e a pessoa volta a ter, vamos dizer assim, ficar em paz com o seu cônjuge, mas esquece das palavras que foram faladas. Tomara que você morra, tomara que você isso, aquilo, você não devia existir na minha vida. E essas palavras que são ditas durante a vida, durante o relacionamento também conjugal, acabam sendo uma legalidade no mundo espiritual para reivindicações posteriores, coisas que vão vir depois. E mesmo depois que aquele casal voltou a ter paz, vamos dizer assim, mas esqueceu que as palavras que foram faladas, elas geraram maldições. E aí vem a perseguição espiritual, vem aquela retaliação dentro do casamento posterior, e a pessoa muitas vezes não sabe por que está tendo esses ataques espirituais. Puxa vida, mas eu já estou talvez bem com meu marido e continuo ainda sentindo mal, sentindo opressão, sentindo mal-estar, e acaba sendo uma legalidade no mundo espiritual. Então, nós precisamos, sim, fazer, muitas vezes, como um mapeamento espiritual, né, como uma limpeza espiritual, vamos dizer assim, e procurar lembrar se a gente não fez coisas, se nós não falamos coisas, se nós não fizemos palavras, se não fizemos votos e promessas também pesadas, vamos dizer assim, e os demônios, eles não esquecem. Importante de entender que o mundo espiritual ele é tão real quanto o físico. A diferença é que no mundo espiritual, esses espíritos malignos, eles não esquecem jamais aquilo que as pessoas falam, a não ser que a pessoa realmente peça perdão a Deus e renuncie às palavras que falou, e nos locais onde falou, né, os pactos que fez, as invocações que fez. Isso é muito sério, porque muitas vezes os pais, eles entregam os filhos, né, diante dos ídolos, diante das entidades espirituais, diante de benzedores, e fazem determinados pactos e fazem determinadas entregas dos filhos, e falam coisas, entregando os filhos, e acabam depois não sabendo, esquecendo, né? Eu não lembro. A gente pergunta, mas você foi a algum lugar? Não lembro. Você falou também? Não lembro muito bem. Bom, mas o mundo espiritual lembra. Então, é necessário que haja uma renúncia de tudo isso, haja uma quebra de maldição das palavras que foram ditas, das palavras que foram declaradas, mesmo aquelas palavras que a gente esquece, como se a gente esquecesse realmente, não quero nem lembrar mais daquilo, mas o mundo espiritual tem um efeito muito grande, né? E os espíritos malignos,
eles têm a capacidade de lembrar de cada palavra, de cada situação que já aconteceu na vida daquela pessoa. Então, é necessário que a gente entenda isso. É claro que mesmo fazendo tudo isso, né, é importante que as nossas palavras sejam muito bem cuidadas e equilibradas, né, e mesmo depois que nós conhecemos Jesus, né, o mundo espiritual sabe que às vezes você fala alguma coisa brincando, mas ele sabe quando a gente está falando sério ou falamos por falta de conhecimento. Não é isso, pastor André? Então, nós precisamos ter a sabedoria e o entendimento dado por Deus para vigiar as nossas palavras. É isso mesmo, apóstolo. Eu queria até aproveitar essa oportunidade e ler aqui mais um versículo. Tudo bem? Sim, pode falar. Está em Provérbios 18, versículo 20 e 21. Olha só o que o texto fala. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, e também Isaías 44, 26, olha só o que fala o texto no versículo 26. Fala que Deus, ele confirma a palavra do servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, dos seus profetas. Ou seja, no mundo espiritual existe uma disputa pelas palavras que saem da boca dos homens. Se é palavra de bênção, Deus confirma a palavra dos seus servos. Ou seja, ele faz se cumprir aquela palavra, aquela profecia, aquele mandamento. Agora, o mundo espiritual, ele se move por legalidade. Se você abrir a sua boca e liberar palavras de maldição, Satanás e seus demônios tomarão aquelas palavras do mundo espiritual e vão fazê-las se cumprir na sua vida. Então, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama se fartará, ou seja, vai se cumprir aquilo que foi liberado da sua boca. Se você liberou bênção, se você profetizou, se você declarou vitória, se você profetizou coisas boas, os anjos do Senhor irão trabalhar aquelas palavras para que elas aconteçam e se tornem vida. E da mesma coisa no mundo espiritual, ou melhor, no lado da maldição, os demônios também vão trabalhar aquelas palavras para que aquela maldição se cumpra. Quer ver um exemplo onde muitas pessoas cometem esse erro? Recebeu o salário, a primeira coisa que a pessoa fala, essa miséria não dá para nada. Realmente, não vai dar para nada mesmo. Já declarou com a sua boca. Agora, se você, ainda que você ganhe pouco, mas você declara, isso aqui é uma bênção, eu vou comprar, vou adquirir, ainda vai sobrar dinheiro para eu investir. Deus vai trabalhar as tuas palavras para que elas se cumpram. Agora, como fala lá também em Tiago 3,10, pode de uma fonte jorrar água doce e água salgada? Da sua boca sair bênção e sair maldição? Por isso que está falando em Provérbios que aquele que ama vai se fartar. Porque o mundo espiritual vai trabalhar para que aquelas palavras se cumpram, seja bênção ou seja maldição. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você libera da sua boca. Amém, apóstolo? Aleluia. Por isso que é importante nós meditarmos, pensarmos antes de falarmos. Porque depois que liberou a palavra de maldição, queridos, você tem que pedir perdão, você tem que renunciar e pedir para que essas palavras sejam recolhidas no mundo espiritual. Amém, apóstolo? Exatamente. Isso, exatamente. E dando ênfase também, né, pastor André, algo que a gente trabalha muito na libertação, tanto no seminário de libertação que a gente faz, na questão da pessoa orar, pedindo perdão e renunciando, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de orar de forma específica, de falar especificamente, e por isso que a gente dá muita ênfase nisso, tanto no seminário de libertação, quanto numa ministração individual,
de a pessoa falar, eu peço perdão, eu renuncio, né? Aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei, os lugares onde eu entrei. Então, isso é chave para a libertação. Isso é chave para a libertação. Porque, embora Deus sabe aquilo que a pessoa fez, Deus sabe o que a pessoa falou, mas ela quer ouvir. Né? Você citou aí alguns versículos, e tem outros versículos, né, que Deus fala, clama a mim e responder-te-ei, né? O livro de Salmos tem centenas de versículos que falam, né? Quando você me invocar, quando você orar a mim. Então, embora Deus sabe aquilo que nós pensamos, mas Ele quer ouvir a nossa voz. E principalmente quando se trata de libertação, a pessoa orar de forma específica, pedindo perdão, renunciando, tudo aquilo que ela fez e tudo aquilo que ela falou e tudo aquilo que ela ouviu, né? Porque as pessoas também ouvem muitas coisas e a gente sabe que o espírito maligno também entra pelos ouvidos, então ela tem que renunciar àquilo que ela ouviu. Então, essas palavras, essa oração de renúncia, ela tem um poder muito grande no mundo espiritual, né? Eu cancelo em nome de Jesus aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz e aquilo que eu ouvi. Palavras que eu ouvi de maldição desde a minha infância, palavras de xingamentos, de ofensas, né? Eu renuncio em nome de Jesus e tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz. Que nós estamos falando que há poder nas palavras. Há poder nas palavras que falamos e que ouvimos. E há um poder muito grande quando nós ouvimos a palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus, ela tem o remédio para a nossa alma, ela tem o antídoto contra o veneno da serpente, ela tem a cura, ela tem a libertação que nós precisamos. Palavra de Deus. Por isso nós insistimos muitas vezes com as pessoas, né? Não deixe de estar na igreja, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixa, né, de buscar ao Senhor, porque a palavra de Deus tem poder de curar e de libertar, e de realmente trazer a vida de Deus para nós, contrário de tudo aquilo que nós já ouvimos na nossa vida, tudo aquilo que já foi falado, não é? A palavra de Deus tem o remédio, a cura e a libertação que nós precisamos. Então, é claro que todos nós temos uma vida, nós temos que viver, você tem que dormir, você tem que trabalhar, você tem que ter o seu momento de lazer também, não é? Nós não estamos dizendo que a pessoa tem que ficar 24 horas ouvindo a palavra ou lendo a palavra, como obcecada. Não, não é isso. Mas nós precisamos sim ter o nosso tempo de ouvir a palavra, de receber a palavra, de estar realmente na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, sermos ministrados, sermos alimentados espiritualmente. Porque no decorrer dos últimos anos, muitas coisas foram modificadas, né? E cada vez mais eles querem mudar as coisas, né? Tornando a igreja, por exemplo, apenas um local de reunião de amigos, uma reunião social, né? Muitas igrejas americanas entraram muito por esse caminho, né? Eles fazem um culto de 50 minutos, no máximo 1 hora de culto, e depois eles têm esse foco, né, de ficar mais 1 hora, 2 horas em comunhão. Então, eu sei que a comunhão é importante, mas quanto mais nós estamos na presença de Deus, quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, mais fortes, mais alimentados nós seremos, né? E, de uma certa forma, tudo isso tem sido modificado em muitos lugares, né? Dando foco da igreja para outras coisas e querendo que a mensagem seja o mais curta possível, né? Bom, não vai entrar muito nessa questão, mas a verdade é que cada um de nós precisamos ter esse entendimento, né? E claro que atendendo pessoas também é importante a gente saber, muitas vezes, o que a pessoa ouviu, né? O que ela escutou, o que ela falou, né? Quais os locais aonde ela foi,
com quem ela esteve, porque tem diferença, claro que tem diferença. Uma coisa é a pessoa fazer os pactos, os votos diante dos ídolos, é uma coisa. Outra coisa é ela ir lá conversar com a cartomante, ir lá ela ouvir tudo aquilo que a cartomante tem para ela, que é o espírito de engano, isso é uma coisa. Mas aí tem aquela pessoa que vai conversar com as entidades espirituais e realmente fazer votos e pactos ali, fazer pedidos, né, diante dos espíritos por determinados trabalhos, é uma coisa. Aí tem aquelas pessoas que realmente se envolvem, desenvolvem, se tornam médiums, se tornam filhos de santo, até pais de santo, ou feiticeiro e bruxo. Então, é outro nível, né, de envolvimento com palavras, tanto que ouviu quanto que falou. Então, isso precisa ser renunciado de forma muito clara, de forma muito específica, para que realmente o inimigo não tenha mais direito, para que o diabo não tenha mais a legalidade de dizer assim, aquela pessoa me pertence porque ela me invocou, porque ela me buscou, porque ela falou isso para mim, né? Entregou a vida dela, entregou o sangue, entregou a família, entregou os filhos, né? Então, uma vez eu fazendo libertação também com uma pessoa que, inclusive, ela tinha muitas doenças, muitas enfermidades, né? Eu tinha perguntado para ela se ela tinha ido já em algum lugar, se ela tinha feito algum pacto, tinha feito alguma invocação específica, né? Porque ela estava tendo já manifestações malignas. Ela falou, não, nunca fui em nenhum lugar, nunca participei dessas coisas. Então, vamos orar para quebrar essas maldições que devem ter vindo dos pais. E quando a gente entrou nessa questão da libertação, que os espíritos malignos manifestaram, e a pergunta-chave foi exatamente como que eles tinham entrado na vida dela, qual que era o direito que eles tinham de estar ali na vida dela, causando doença nela, nos filhos, na família toda. E os demônios falaram, o pai dela me entregou. O pai dela me entregou na cachoeira. Então, o pai, com certeza, era envolvido, né, com a feitiçaria, que eles chamam de Umbanda, e lá, naquele local lá da cachoeira, ele entregou os filhos. Não entregou só ela, entregou todos os filhos para os espíritos. É claro que esse pai, com certeza, na ignorância, né, achando que estava fazendo algo bom, positivo, e na realidade estava ali entregando diante dos espíritos, e esses demônios, espíritos malignos, estavam causando as doenças, causando os tormentos naquela família, e realmente fazendo aquilo que Jesus falou que os demônios vieram para fazer, que é roubar, matar e destruir. Então, você veja que as entregas, né, as palavras ditas, muitas vezes, diretamente aos espíritos malignos, em determinados lugares, eles têm um peso muito grande no mundo espiritual e isso precisa ser quebrado, precisa ser renunciado pela pessoa ou pelos pais, quando se trata de estar orando, né, em favor dos filhos. É necessário que essas renúncias das palavras, das entregas, dos pactos sejam quebrados na autoridade do nome do Senhor Jesus. Então, nós precisamos dar uma atenção, sim, às palavras que as pessoas já falaram, seja diante dos ídolos, seja diante dos espíritos, das entidades, seja para si mesmo, né, quando se trata da questão da desejo de morte ou de vingança, né? Muitas vezes as pessoas falam contra outros, xingamentos, ofensas, e falam assim, não é aquela brincadeira, fala realmente com muita seriedade, com muito peso no seu coração. Então, essas palavras precisam ser renunciadas em nome do Senhor Jesus. Então, essa oração que nós vamos também fazer nesta tarde, lembrando que nós temos um livro específico a esse tema, que se chama Maldições das Palavras, faz parte da série de libertação. Você pode encontrar pelo e-book, né? Você pode adquirir todos os livros pelo e-book e aí fazer uma leitura
mais completa. Amém? Pastor André, então nós estaremos orando nesta tarde, né? Fechando essa ministração sobre as palavras. Volto a repetir, é uma aula que a gente tem dado, né? Pegando os pontos principais, os princípios principais, para que as pessoas não apenas aprendam, mas coloquem em prática e também sejam usadas por Deus para abençoar tantas pessoas que precisam desta libertação. E é claro que um aprofundamento é necessário também, a leitura de livros, não só o meu livro, mas tem muitos livros que falam sobre o poder das palavras, né? Tem um livro muito antigo, não sei se o pastor André chegou a ler já alguma vez, que o título dele é exatamente esse, né? Há poder em suas palavras. Eu lembro que lá no começo da minha conversão, era um livro assim muito lido, muito requisitado. O título dele é exatamente esse: Há poder em suas palavras. Depois a gente pode descobrir até o autor e colocar aí para que quem quiser comprar e ter esse livro. Mas, como eu disse, tem um livro também que falamos sobre essa questão das maldições das palavras, que abordamos todos esses pontos principais que nós falamos hoje aqui. Amém? Apóstolo, esse livro eu não li. Há poder em suas palavras eu não li, mas eu li um muito bom da apóstola Valnice Milhomes, que é Orando a Palavra, que é um livro muito bom também, que fala sobre orar a palavra. De repente, se os amados aí quiserem pesquisar esse livro também, é muito bom, da apóstola Valnice. Bênção. Exatamente. Quanto mais conhecimento, mais Deus nos usa para fazer as libertações que são necessárias. Vamos orar então, pastor André, com base nessa ministração, Sim. e aqueles que estão conosco poderão também repetir essa oração. Amém. Diga-se, amado Deus. Amado Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Me coloco na tua presença. Me coloco na tua presença. Para pedir perdão. Para pedir perdão. Por todas as palavras. Por todas as palavras. Negativas. Negativas. Que eu já falei. Que eu já falei. Em relação à minha vida. Em relação à minha vida. Em relação à vida dos meus filhos. Em relação à vida dos meus filhos. Em relação à vida dos meus familiares. Em relação à vida dos meus familiares. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Por toda palavra de maldição que saiu da minha boca. Toda palavra de maldição que saiu da minha boca. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E neste momento. Neste momento. Eu renuncio. Eu renuncio. Todas as palavras. Todas as palavras. Que entraram pelos meus ouvidos. Que entraram pelos meus ouvidos. Desde o meu nascimento. Desde o meu nascimento. Desde a minha gestação. Desde a minha gestação. Eu renuncio cada palavra. Eu renuncio cada palavra. Que foi dita. Que foi dita. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Palavras de xingamentos. Palavras e xingamentos. De morte. De morte. De rejeição. De rejeição. E de maldições. E de maldições. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu renuncio. Eu renuncio. Cada palavra. Cada palavra. Que eu falei. Que eu falei. Durante a minha vida. Durante a minha vida. Diante dos ídolos. Diante dos ídolos. Diante de espíritos malignos. Diante de espíritos malignos. Eu renuncio às palavras de morte. Eu renuncio às palavras de morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E toda palavra maldita. Toda palavra maldita. Que alguém lançou sobre a minha vida. Perdão, não entendi, apóstolo. Que alguém lançou sobre a minha vida. Que alguém lançou sobre a minha vida. Eu renuncio. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu recebo hoje.
E eu recebo hoje a libertação a libertação de toda palavra de maldição de toda palavra de maldição que foi lançada sobre mim que foi lançada sobre mim ou que saiu da minha boca, ou que saiu da minha boca. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que todas as bênçãos venham Que todas as bênçãos venham sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha família. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Lembrando que no livro tem uma oração modelo também, bem específica em relação a esse tema. E cada um de nós podemos ser boca de Deus na nossa geração, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa cidade, abençoando a nossa família, abençoando as autoridades constituídas. Nós precisamos usar realmente a nossa boca como uma trombeta, como um chofar, como realmente uma espada, né? Abençoando e quebrando toda maldição que esteja ao nosso redor, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor André? Amém, apóstolo. Amém. Deus abençoe. Maravilha. Maravilha. Eu creio que foi uma aula bem explicada e que essa aula seja mais uma semente na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Cada um é livre, né, para compartilhar essas aulas com as pessoas que você ama e com as pessoas que você sabe que precisam ouvir também, né? E dessa forma é que vidas são alcançadas para o reino de Deus. Amém? Amém, apóstolo. Pastor André, obrigado. Agradecemos a todos que estiveram conosco, né? A Jane, o Renato, a Alzia, a Andréia, a Ana Paula, lá de Moçambique, né? Apóstolo Ana Paula, que Deus abençoe, Rosana, Simone, a Cida, e o Paulo também que está conosco, e todos aqueles que ainda estarão assistindo às aulas pelo YouTube, que daqui a pouco estará também disponível para aqueles que não puderam acompanhar ao vivo. E esse é o nosso objetivo, continuar abençoando cada vida em nome de Jesus. Amém. Amém, apóstolo. Amém. Obrigado. Um abraço, pastor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, queridos, por estarem conectados conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Obrigado, apóstolo. Grande abraço. Shalom, shalom. Amém, querido. Um abração. Deus abençoe a todos. Shalom.